Então, boa tarde para todo mundo. Então, a aula é sequência e séries. Na verdade, a aula não é sequência e séries, né? É sequência de números reais. O conteúdo geral que vai ser sequência e séries. Aí, nesse livro cinza, são 2 capítulos distintos. Nesse aqui. E no vermelho é um capítulo só. Mas não faz tanta diferença. É só que esse vermelho ele tem mais coisas, né? Tem alguns, principalmente a parte de séries, ele tem mais resultados. Mas a gente vai ver isso depois. Então, vou começar pela definição, que eu já falei lá no capítulo 1, quando a gente viu famílias. Eu falei, vou colocar a definição, mas eu vou fazer de novo. Então, uma definição de sequência, né? Então, uma sequência de números reais é uma função. É uma função x dos naturais em R, né? Na verdade, eu vou colocar assim, que associa cada natural a um número x de n, né? Que geralmente é denotado por xn, dessa forma, x índice n, né? Aí a imagem dessa sequência, no caso, geralmente a notação para a imagem da sequência, né? Digamos assim, para x de n, ou seja, todos os elementos, ela geralmente se escreve assim, xn, a notação, ou xn simplesmente. Isso significa é a mesma coisa de listar os elementos, né? x1, x2, x3. Onde esse termo aqui é chamado de termo geral, né? E cada elemento, né, x2, x3, são chamados termos da sequência, onde esse aqui é o termo geral. Tá? E aí, basicamente, assim, o principal dessa parte vai envolver o limite de sequência, né? Limite de sequência e a parte de séries também. A gente precisa saber o que é uma sequência, algumas propriedades para entender um pouco o que é uma série. Porque uma série basicamente é uma soma infinita de termos de sequência, né? Você pega uma sequência, vai somando os termos dela infinitamente e aí essa soma infinita é chamada de série. Ok? Tem muitas propriedades, definições, a gente vai vendo aos poucos, né? E aí, por exemplo, o que é importante saber de sequência? Quando é uma sequência limitada, quando é uma sequência crescente, decrescente, ou no geral monótona, né? O que é isso? Então a gente vai começar. Por exemplo, né? Vou só fazer alguns exemplos aqui. A gente vai ver vários exemplos durante a aula, né? Ou durante o mês inteiro. Por exemplo, essa sequência aqui, né? Um meio, um terço, tal, tal, tal. Um sobre n, né? Isso aqui é uma sequência, onde o termo geral é um sobre n. Dos naturais, né? Dos naturais você pode simplesmente colocar o termo geral como xn igual a n, né? 1, 2, 3, 4. Aqui o termo geral é xn igual a 1 sobre n. E por aí vai, né? Por exemplo, se eu tenho uma sequência que o termo geral é menos 1 elevado a n, aliás, eu tô...
É isso mesmo. É porque em alguns livros, não é nesse aqui não, mas em alguns livros, esses parênteses aqui, ó, eles colocam um colchete para listar os elementos assim. Ou a própria sequência mesmo, né? No caso aqui, o Elon está usando parênteses, mas tem livros que coloca assim, tá? É bem comum. Mas aqui, pelo que eu estou vendo, ele usa essa anotação mesmo do parênteses. É, muito bem. Aí aqui, por exemplo, se eu listar os elementos x1, x2, x3, e aí, por exemplo, primeiro vai ser menos um, né? Menos um, menos um, e aí isso infinitamente, né? Ok? E aí os exemplos, a gente vai ver vários, principalmente na hora de calcular o limite. Enfim. Então, e aí tem muitas, eu não digo nem propriedades, mas definições envolvidas que envolvem sequência. Por exemplo, o que é uma sequência limitada, né? Isso é, essa ordem aqui é. O que é uma sequência limitada? Então, uma sequência dita limitada. Aliás, primeiro eu vou falar de limitação superior, superior e inferior. Então, uma sequência é dita ser limitada superiormente, limitada se existir, limitada superiormente, se existe uma constante, né, que os termos da sequência eles não passam daquela constante. Se existir, digamos assim, um b real, tal que xn, isso aqui é sempre menor ou igual que b, para todo n natural, né? E da mesma forma limitada inferiormente, que os elementos da sequência sempre estão acima de alguma constante. Da mesma forma, é dita ser limitada inferiormente se existir. Acho que aqui tem uma vírgula, né? Perdão, aqui não é a n, não, é xn, tá? E aí, exemplos tem vários, né? Por exemplo, essa sequência do um sobre que eu. Essa daqui, ela é limitada superiormente e inferiormente. Aliás, antes de dar os exemplos, quando uma sequência é limitada tanto superiormente quanto inferiormente, a gente diz simplesmente que ela é limitada, né? Se xn eu vou resumir aqui, é limitada superiormente e inferiormente, disse que ela é simplesmente limitada, né? E aí, só uma observação,
Porque assim, se eu encontro duas constantes de, de tal forma que os termos da minha sequência, eles sempre estão entre essas duas constantes, isso aqui é a mesma coisa de dizer que o módulo da xn é menor ou igual que um c. Que existe um c real, se somente se existe c positivo, tal que é muito comum, o que eu estou dizendo é o seguinte, que é muito comum, no lugar de escrever que a xn é menor ou igual que a e maior ou igual do que a e menor ou igual do que b, é comum também escrever que em módulo ela é menor ou igual que uma constante. Tá? Ok, é a mesma coisa. E tem uma provazinha, você pode provar, né, que uma sequência entre A e B, somente se existe uma constante. Tem no livro a prova, é bem simples, vocês podem dar uma olhada, tá? Muito bem, então vamos para os exemplos. Então, quando ela for limitada superiormente e inferiormente, a gente vai falar que ela é só limitada, tá? Ver se tem alguma coisa aqui. Não. Para os exemplos. Ó, por exemplo, né? X elevado a n, ela é limitada inferiormente, né? Porque todos os termos dela são maiores ou iguais. Xn é maior do que 1, maior ou igual do que 1. Para todo, né? Mas não é limitada superiormente. Enfim, porque o R é arquimediano, né? Ou os naturais é ilimitado. Essa aqui já é limitada, porque todos os termos são menores ou iguais do que 1 e maiores que zero, né? Ou seja, você consegue colocar ela, desculpa, menores ou iguais do que 1 e maiores que zero, né? Você consegue colocar ela entre duas constantes, todos os termos. Vocês vão ver que às vezes nem sempre é fácil provar que uma sequência é limitada, né? Mas isso a gente vai ver no decorrer do curso. Pegando só os exemplos mais triviais. Essa aqui também é limitada. Aliás, deixa eu pegar um menos trivial do que esse aqui. Por exemplo, xn como sendo... Vou colar aqui do livro. 1 mais 1 meio, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3. Desculpa, não é 1 sobre 3. 2 ao cubo, tan, 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 tan. Essa aqui é limitada, tá? Lembrando que por exemplo, só para a gente entender quem é essa sequência aqui, o primeiro termo, vou colocar de azul, x1 é simplesmente 1, né? Basicamente é o seguinte. Quando n for 1, vai ser 1... Não, eu vou tirar esse 1 daqui, porque quando n for 1 vai ser 1 mais 1 meio, né? Quando n for 2, vai ser 1 mais 1 meio mais 1 quarto. Quando n for 3, 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 e por aí vai.
que é a mesma coisa, porque isso aqui é uma soma de uma PG, né? Essa, essa xn você pode olhar como assim, né? E aí é só vocês usarem a fórmula da soma de uma PG. E aí eu vou só colocar a resposta aqui. Vai ser 1 menos 1 meio elevado a n mais 1. 1 menos 1 meio. Ok? E aí cada termo dela vai ser 1 menos. Aqui vai ser 1 meio, né? E aí, como esse termo é negativo, né? Isso aqui é menor do que 1 sobre, ou o inverso de 1 meio, né? Que é 2. Então, todos os termos dela são menores que 2 e maiores do que zero, né? Porque como eu estou somando números positivos, ok? Não é uma tão óbvia, né? Mas ela é limitada também, tá? Ok. Aí tem outros exemplos, a gente vai fazendo aos poucos. Agora a gente vai ver o que é uma sequência crescente ou monótona no geral, tá? A gente vai ver o que é uma sequência monótona. E, assim, é bem simples essas definições. Então, a sequência, primeiro, eu vou juntar aqui quatro definições. Então, uma sequência é dita, então tá. Aí, primeiro, crescente, se crescente se ela cresce no sentido de que o termo seguinte é sempre maior do que o termo anterior. Ou seja, como é que eu escrevo isso, né? Se o termo anterior é sempre menor que o termo seguinte. Ela está crescendo, né? E aí, decrescente, se ocorre exatamente o contrário. Se o termo anterior é maior que o seguinte, né? E aí, nos livros de cálculo, eles só usam esse crescente e não decrescente, mas aí o Elon usa, por exemplo, o termo não crescente. Deixa eu ver se tem hífen aqui. Não crescente. É que, se não necessariamente a sequência tem que crescer sempre. Pode ser que existem termos em que ela que são iguais, né? Por exemplo, o terceiro termo é igual ao segundo, mas o quarto já é maior do que o terceiro, por exemplo. Eu vou colocar isso em exemplos para ficar mais fácil daqui a pouco. Item D, não decrescente. Isso aqui tudo para todo N natural.
não decrescente, ela não necessariamente ela decresce, né? Ela pode ser que alguns termos, ela decresce sempre, né? Pode ser que alguns termos sejam iguais, né? Exemplos. Por exemplo, essa aqui é crescente, né? Vou colocar o exemplo. Por quê? Porque os termos vão crescendo. O termo seguinte é sempre maior que o anterior. Mas, por exemplo, se repetir, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. E por aí vai, né? Eu tenho dois termos, dois, três termos, três, quatro termos, quatro, cinco termos, cinco e por aí vai. É difícil de achar um termo geral para essa sequência aqui, mas vamos colocar assim. É uma sequência que ela se classifica nesse termo aqui não decrescente, porque ela não está decrescendo, ela vai, mas ela não é crescente sempre, né? Por exemplo, quando é a crescente é no sentido de que todos os termos vai ser maior, mas por exemplo aqui esse termo aqui é igual a esse, só que aqui já não, já cresce. Então ela o que, é que acontece? Ela não vai decrescer, né? Pode ser que em algum momento ela fique estável, como aqui, mas ela não decresce. Então é não decrescente essa. Ok? Aí é fácil pensar nos outros exemplos, né? Uma decrescente é simplesmente essa aqui, tá? Os termos seguintes irão diminuem, né? E uma que não cresce. Você pode pensar nessa aqui, imitando essa que eu acabei de fazer. Por exemplo, um meio, um terço, um terço, um terço. E aí por aí vai. Um quarto, um quarto, um quarto. Quatro vezes, né? Essa aqui, ela não está decrescendo, no sentido de que o termo seguinte sempre tem que ser menor, mas ela não cresce, né? Então, ela não crescente, isso aqui. Pronto, então, tem um exemplo para cada, tá? E aí, o seguinte, quando ocorre qualquer uma dessas quatro situações, a sequência é dita monótona. E aí você pode pensar, por exemplo, uma sequência monótona, ela pode ser qualquer uma dessas quatro. Às vezes o livro, os autores, eles colocam assim, monótona crescente, aí você sabe que ela é crescente, monótona decrescente, monótona não crescente ou monótona não decrescente. Mas aqui, acho que monótona, deixa eu olhar aqui. É, qualquer uma dessas quatro é chamada de monótona, tá? Então, quando ocorre uma das quatro opções acima, pode ser que não ocorra nenhuma dessas quatro. Quando ocorre das da definição acima, a sequência é dita monótona. Então, todas essas quatro aqui são monótonas, tá? Pode ser que uma
que uma sequência seja não monótona, né? Não monótona, quando ela não se encaixa em nenhuma dessas quatro aqui, por exemplo. Essa que eu escrevi agora há pouco, né? Xn igual a menos 1 sobre n, menos 1, menos 1, tá, tá, tá. Ela não é monótona, enfim, é só o termo seguinte vai ser menor e depois maior, menor, maior, não se encaixa em nenhum dos quatro itens anteriores. Então ela é não monótona. Ou não é monótona, né? Eu acho que o termo não monótono. Eu vou colocar simplesmente que ela não é monótona. E aí vocês vão entender que as sequências monótonas elas têm uma propriedade ou elas têm um papel importante. Principalmente a questão da existência do limite, né? Ok, até agora não tem nada de. Aqui no livro ele fala de subsequência, mas eu vou deixar para falar separado de subsequência. A gente fala só de sequência mesmo. Eu vou deixar para falar de subsequência separado. E aí tem alguns exemplos. Por exemplo, ele pega esse aqui, ó. Tem vários, né? Eu vou pegar só. Ele estuda basicamente esse tipo de sequência aqui. A elevado a 2, A elevado a 3, A elevado a N. Ele estuda vários casos, né? Porque o A não tem restrição, mas dependendo do valor dele, se o A for, por exemplo, eu vou só olhar aqui dois casos. O A entre 0 e 1 e o A maior que 1. Aí a parte negativa vocês podem dar uma lida no livro para ver, por exemplo, se a sequência é crescente, decrescente. E aí, se o A é maior que 1, aliás, entre 0 e 1, por exemplo, o A 1 meio, né? É uma sequência que ela é decrescente, né? Porque é só ir você multiplicando. Como o A é menor que 1, o A, ou na verdade, deixa eu só fazer A elevado a N é maior que 0. E aí, se eu multiplicar elevado a N dos dois lados, você tem que elevado a N mais 1 é menor do que A elevado a N. E aí significa o quê? Que ela é decrescente, né? E ela também é limitada. Ela também é limitada porque, como ela decresce, todos os termos dela são menores do que o primeiro termo, tá? Por exemplo, todos os termos são maiores ou iguais do que zero e são menores do que o A, do que A, por exemplo. Poderia botar qualquer constante que seja maior que A positiva, né? Mas quando ela decresce, todos os termos de ação, por, por causa da decrescência dela, são menores do que o primeiro termo, então ela é limitada. Ok? Aí, por exemplo, se o A for maior que 1, aí ela já vai ser crescente, né?
Que basta eu multiplicar aqui, aí eu tenho que o AN vai ser maior que o AN mais 1. Só que ela é limitada, ela é crescente, ela é limitada inferiormente, porque todos os termos são maiores do que zero, mas ela é ilimitada, né? É limitada inferiormente, mas não é limitada superiormente. A gente dá para provar da seguinte maneira, mas não é. Porque é a mesma coisa que foi feita na prova de um exercício que eu fiz para provar que o ínfimo de um conjunto era zero. Mesma coisa. Ou o binômio de Newton, né? Porque ela não é aliás, porque ela é ilimitada superiormente. A mesma coisa. O A é maior que 1, e aí eu escrevo A como sendo 1 mais D, mesma história, com esse D positivo. Essas ideias elas vão se repetindo. E aí você escreve assim, usa Bernoulli, ou o binômio de Newton, né? Tanto faz. E aí eu quero o quê? Eu quero que isso aqui seja maior que um C para todo C real, né? E aí basta você pegar um natural que seja maior que esse. Tá? N maior do que C menos 1 sobre D, né? Pronto. Ou seja, para todo C positivo, existe N natural, tal que N é maior do que C menos 1 sobre D, porque os naturais são ilimitados. E aí você vai conseguir exatamente que aquela sequência, ela nunca, você dado qualquer constante que você pegue, sempre tem um termo que é maior do que essa constante. Então, ela não pode ser limitada. Ok? Que é esse N aqui. Pronto, é só fazer aquela conta ao contrário. E aí o fato do N ser maior que isso vai implicar que isso aqui é maior que C. Ok? Mesma conta. Essa ideia de um número é maior que um, então escreve ele como 1 mais uma constante, você vai repetir algumas vezes nessa parte de sequência. Tá? Então ela é limitada inferiormente, mas ela é ilimitada superiormente. Muito bem. Aí tem os outros casos desse exemplo, mas eu não vou falar não. Vou falar de uma outra sequência aqui, que ela é limitada também. No livro pequeno tem poucos exemplos dessa parte, estou fazendo do grandão. Alguns exemplos desse grande, o pequeno ele coloca como exercício. Tem umas diferenças, né? E aí, outra sequência também conhecida é essa aqui, ó. Ela vai dar n, 1 mais 1 sobre 1 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, mais fatorial. Aí essa sequência aqui é limitada, né? Por que que ela é limitada? Porque você pode usar que n fatorial é maior ou igual do que 2 a n menos 1.
Você pode provar isso por indução, né? Porque quando n for 1, eu vou ter 1 igual a 1, né? Quando n, por exemplo, quando n for 2, você tem 2 maior que 1, né? E aí, eu vou usar isso aqui invertido, né? Para poder pegar essa sequência aqui e colocar ela menor que alguma coisa, né? A n é 1 mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial n fatorial. E cada termo desse aqui, ó, vai ser igual só o primeiro, né? Os outros vão ser maiores. Então, eu vou repetir o primeiro termo mais. Aí 1 sobre 1 fatorial, repete ele também, né? Porque quando n for 1, é igual, né? Aqui não, aqui vai ficar, quando n for 2, vai ficar 2, 1 meio, né? Deixa eu escrever só mais um termo aqui. Bom, aí quando n for 3, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 2 mais tam, tam, tam. Aí isso aqui é a mesma PG que a gente viu agora há pouco. Você pode fazer o cálculo aqui. Eu acho que tem uma a mais aqui. Pode fazer o cálculo, porque esse aqui é menor que 2, né? Ó, no que a gente, no que eu fiz o cálculo. Esse aqui, vocês podem, é a mesma soma da PG, ou é começando do 1 meio. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Comecei do 1 mesmo, né? É, na primeira página. Comecei do 1 é menor que 2, ó, que a gente fez aqui, né? Só que tem um N aqui. Tem que ver. Bom, se com do 1 até o N é menor que 2, quando eu tiro um termo, continua sendo, né? Menor que 2. Porque lá é N menos 1, né? Ali. E aí, mais um ali, tudo é menor que 3, tá? Então ela é limitada, essa N. Aqui basicamente eu estou usando que ela é maior que 0, menor que 3. Mas depois você prova que ela é maior que 2. Mas aqui, para dizer que ela é limitada, eu não preciso saber que ela é maior que 2, né? Eu já sei que ela é maior que 0. Porque essa aqui é o E, né? Ó, o limite dessa sequência aqui vai ser o E, aquele númerozinho. Ou a série e tudo mais. Que está entre 2 e 3, né? Eu acho que algum lugar desse capítulo prova que é maior que 2. Mas a gente vai chegar ainda lá. Então ela é limitada. Tem uma outra também. Eu vou deixar para vocês verificarem.
uma BN assim. Isso aqui, ela é limitada também. O limite dela também vai ser o E. E aí no livro ele prova que essa BN é menor que a N, que essa N que eu acabei de escrever aqui acima. E aí que ela, que por sua vez é menor que 3 já, né? A prova é bem simples, tá? Eu vou deixar para vocês darem uma lida aqui. A BN é menor que a N. Não tem nada demais, não. E tem outros exemplos, vocês podem dar uma lida, tá? Até porque muitos deles, a gente vai, eventualmente vai falar deles quando estiver falando de limite, de sequência. Uma hora ou outra eles vão aparecer, esses que estão aqui. Porque aqui o livro, ele faz assim, né? Ele prova primeiro que ela é limitada, depois que ela é de alguma forma crescente ou decrescente, e depois usa isso mais à frente para um outro resultado que eu não falei ainda. Mas isso a gente vai falar de qualquer forma. Ok? Mas é importante vocês entenderem a ideia. Todas elas são crescentes, né? Porque, por exemplo, eu pego a n mais um, eu estou somando um termo, né? Então eu estou aumentando. Aqui é a mesma coisa, você prova também que ela é crescente. Inclusive, eu fiz ela numa das aulas, né? Usando a desigualdade de Bernoulli, que ela é crescente, essa daqui, né? Na primeira aula de números reais. Vocês podem dar uma olhada nessa aula também. Ok? Então, tem muitas propriedades. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu só não falei de subsequência dessa primeira parte. Mas, como eu falei, eu vou falar separado. É, muito bem. Então, a priori, só sequências monótonas e limitadas, tá? Então, agora eu vou falar um pouco de limite de sequência. E aí sim dá para a gente avançar um pouco, principalmente nos problemas, né? Que a maioria, a maioria não, os exercícios, principalmente desse grande, dos dois, já é com limite de sequência. Eu acho que, eu não tenho certeza se vocês já viram limite de sequência, eu acho que no cálculo 2, eu não sei se fala no cálculo 1, porque no cálculo 1 é limite de função, né? Mas também se não viram, não tem problema nenhum. O que eu vou primeiro colocar a definição e a gente vai tentar entender essa definição aqui. Vou colocar como está no livro, tá? Então, o número real A é dito ou é número real A é limite de uma sequência ou da sequência, né? O certo é da sequência, porque. Ah, não vou me ater a isso, não. Limite da sequência xn quando para todo epsilon positivo existe n0 natural
tá ok. Eu já estou escrevendo do meu jeito, né? Tá ok, para todo n maior que n0, tem-se que os termos da sequência ficam. Isso eu vou colocar assim: xn é menor do que a mais epsilon. Antes de eu voltar aqui para essa definição, é importante entender. Acho que a ideia geométrica é tão importante quanto parte algébrica, né? Que no final das contas é a mesma coisa. Mas, por exemplo, ó, e é sempre mais fácil você desenhar, imaginar os termos da sequência na reta, numa reta assim, tá? Então, aqui está o valor A, aqui está o A, que é o, digamos assim, o limite da sequência. E aqui estão os termos da sequência. Eu vou escrever alguns aqui. X1, X2, X3, aí X4, X5, X6, e aí por aí vai, né? Porque são infinitos pontos. E aí, o que significa o A ser o limite da sequência? Significa o quê? Dado qualquer intervalo, esse epsilon aqui, antes da gente entender o que é o epsilon, só para você entender o que é um intervalo de raio epsilon, tá? Então, quando eu pego um intervalo de números reais, o que é o raio do intervalo? Você pega, imagina que eu tenho um intervalo A, eu não vou colocar o A não, alfa, beta, tá? Intervalo aqui, alfa, beta. O raio dele você considera o ponto médio do intervalo, e o raio dele é simplesmente a metade do intervalo, tá? Então, esse aqui, no caso, beta menos alfa sobre 2 é o raio. Esse tamanho aqui é o raio. Então, o intervalo de raio R é onde esse R é esse tamanho aqui, ok? Então, quando eu estiver me referindo a raio epsilon, aqui esse epsilon é o tamanhozinho. E o centro do intervalo é justamente esse ponto médio aqui, tá? Muito bem. E aí, o que significa o A ser o limite da sequência xn? Significa que, dado epsilon positivo, o que significa esse dado epsilon positivo? Significa que qualquer intervalo centrado no A e raio epsilon, digamos assim, esse, porque quando o A está aqui, a extremidade superior, porque esse tamanho aqui é epsilon, né? Porque é o raio do intervalo, esse também é epsilon. Então, esse extremo superior do intervalo vai ser A mais epsilon, porque eu estou pegando o A mais o epsilon. E o extremo inferior é A menos epsilon. Então, para todo epsilon positivo, é a mesma coisa de dizer, dado qualquer intervalo de raio epsilon centrado no A, ou seja, cujo A é o ponto médio, se eu conseguisse, a partir de um certo momento, esse a partir de um certo momento é o N0. Se existir um N0, tal que, a partir desse N0, todos os termos da sequência vão cair no intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, significa que aquele número que é o centro do intervalo é o limite da sequência. Vou fazer com um exemplo prático. Por exemplo, é lógico que assim, a maioria a partir de agora os exemplos, eu vou fazer tudo pela definição. Mas eu vou fazer isso aqui só de forma intuitiva para vocês entenderem. Eu tenho a sequência x sobre n. Se eu for listar os elementos da sequência,
aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Então, vai ser 1, 1, aí 1 meio já é aqui, né? 1 quarto ou 1 terço. Ele vai decrescendo, né? Não, 1 terço já não é aqui, não. E vai ser em algum momento aqui, né? 1 terço, 1 quarto. 1 quarto seria 1 quarto de... a posição aqui não está correta, mas eles vão para cá. O fato é que... Depois eu vou provar pela definição que o limite dessa sequência aqui, 1 sobre n, é zero. Significa o quê? Que para todo epsilon, ou seja, qualquer intervalo que eu pegue centrado no zero e raio epsilon, eu consigo uma infinidade de pontos da sequência que vão cair aqui dentro, a partir de um certo momento, a partir de um certo n0. O fato é, não necessariamente todos os termos da sequência precisam estar nesse intervalo, mas uma infinidade de elementos ou uma infinidade de termos da sequência precisam cair no intervalo para qualquer intervalo que eu pegue centrado naquele ponto. Não sei se isso está claro para vocês. Basicamente vou repetir. Se eu tenho um número A, se qualquer intervalo que eu pegue eu consigo infinitos termos da sequência que caem naquele intervalo, é que o A é o limite. E aí esse para todo epsilon é justamente a mesma coisa de para qualquer intervalo que eu pegue centrado no A e raio epsilon. Então vamos lá, ó. Dado o número real A, ele é o limite da sequência quando para todo epsilon, ou seja, qualquer intervalo centrado no A e raio epsilon, existe um n0 natural, que existe um momento ou um termo, tal que a partir ou todos os termos seguintes, né, com índice maior do que o n0, que é a mesma coisa de para todo n maior que o n0, tem-se que todos os termos da sequência ficarão nesse intervalo aqui, tá? E aí só uma observação aqui que é bem útil. Xn, ele... Xn menor que A mais epsilon e maior que A menos epsilon é a mesma coisa do que Xn em módulo menos A menor que epsilon, tá? E também é a mesma coisa de dizer que Xn pertence ao intervalo aberto A menos epsilon a mais epsilon. Isso aqui o livro comenta também, porque em muitas situações parece que é bobagem, mas é termo de conveniência, né? Mas conveniente usar essa primeira, x está entre A menos epsilon e A mais epsilon, ou essa segunda, né? Em módulo a diferença é menor que epsilon, ou que o xn simplesmente pertence ao intervalo aberto A menos epsilon a mais epsilon. Ok? E aí, como é que eu provo que um limite de uma sequência é aquele valor? Dado qualquer epsilon, você tem que exibir um n0, tal que para todo n maior que n0, satisfaça isso aqui. Eu vou ver se o primeiro teorema é que o limite é único, mas eu quero um exemplo prático. Se não tiver aqui, eu invento um, só para a gente seguir uma sequência. Ele prova já que do teorema, né? Ele já prova o teorema direto aqui, mas eu quero um... Pronto, ó. Exemplo. E aí, pessoal, antes do exemplo, né? Esqueci de um negócio importante. Aliás, de várias coisas importantes. Primeira coisa é a anotação, né? Que a gente escreve que o limite de xn, aí n indo para mais infinito,
é o A, né? Quando A for o limite, quando ocorrer isso aqui, tá? Também você pode, eu vou fazer algumas observações. A notação é essa. Não, pronto, aqui, né? Você escreve dessa forma. O limite da xn quando n for para mais infinito é A. Outra observação é que essa escrita, aquela definição ali, para resumir, você pode escrever toda ela em forma simbólica, né? Se somente se, para todo epsilon positivo, existe n0 natural, tal que, geralmente é um ponto e vírgula. Vamos ver se é. Tal que n maior que n0 implica xn menos a menor que epsilon, tá? Você pode escrever toda a definição em símbolos. Uma coisa que é comum também, os livros escrevem, é resumir essa notação de limite, né? No lugar de escrever limite, tal, 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 você simplesmente escreve a mesma coisa de colocar assim, ó, xn seta a. É a mesma coisa. Então, o xn, o limite da xn é o a. E aí, quando o limite existe, né, a gente fala que ela é convergente. Comum você falar que ela é convergente. Ou que a sequência converge, ou que ela é convergente, tá? Caso contrário, ela diverge. Ela é divergente ou diverge. E aí, por exemplo, nessa notação aqui é muito comum, acho que é universal essa daqui, aí você fala que ela converge para A, ou, ok? Para resumir, né? Para não escrever o limite, tal, 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 tal. Isso quando é sequência, quando é função já não usa essa notação, não. Mas é muito comum isso aqui. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada, por enquanto. Ok. Tem alguns detalhes, mas aí eu vou falar aos poucos. Então, por enquanto é só isso, tá? E aí, agora sim, para o exemplo. Vocês estão entendendo, né, no geral? Porque não tem muita coisa ainda. Já imagino que vocês tinham visto em algum lugar, eu não sei se vocês viram cálculo 2, né? Cálculo 2, né? Então vamos lá para o exemplo. A aula que vem vai ser toda de limite de sequências. Aprender a provar um limite pela definição é meio que obrigação. O limite é zero, né? E aí sempre é bom, aliás, deixa eu, como aqui já está embaixo, eu vou. Sempre é bom você escrever a definição para aquele limite lá. Eu vou escrever aqui embaixo.
Senão a lateral vai ficar só uma coisinha de nada. Vamos lá. Então, quero provar pela definição que esse limite aqui é zero. Ou seja, para todo epsilon, existe um n0 natural, tal que n maior que n0 implica 1 sobre n menor que epsilon. Ou, aliás, já estou engolindo muita coisa aqui, né? É porque, assim, 1 sobre n menos zero em módulo. Pronto. Porque 1 sobre n menos zero é 1 sobre n e o módulo dele é igual a ele. Por isso que eu já tinha colocado 1 sobre n menor. Aí aqui no... Eu não sei se vocês lembram, mas provar alguma coisa limite, você sempre tem que fazer uma conta ao contrário, né? Ó. Porque eu quero o quê? Eu quero que... Vou fazer de azul aqui, depois eu apago e a gente vai... Quero que 1 sobre n seja menor que epsilon. Ou que 1 sobre epsilon é menor do que n, né? E aí, para funcionar, basta você pegar n0 maior que 1 sobre n. Que 1 sobre n não, perdão. Que 1 sobre epsilon. E existe por quê? Porque propriedade arquimediana, né? Ó, de fato, para todo epsilon positivo, existe, ou tome n0, né? Tal que o n0 é maior que 1 sobre epsilon. Qualquer epsilon que você pegue, sempre tem um natural maior que 1 sobre o inverso. E aí acabou. Daí, para todo n maior que o n0, que o n maior, o n0 por sua vez já é maior que 1 sobre epsilon, né? Tá? Então, para todo n maior que n0, o n0 é maior que 1 sobre epsilon, e você tem 1 sobre n menor que epsilon. E aí prova que o limite, que era o que eu queria, né? Porque 1 sobre n é a mesma coisa de 1 sobre n menos 0 em módulo. Portanto, limite de 1 sobre n. Só que nem sempre, ok? Só que nem sempre provar um limite pela definição é fácil que nem isso aqui, né? Às vezes requer muito truque, mas a gente vai ver muitos, muitos exemplos. Eu não vou provar o teorema da unicidade do limite, não. Eu vou provar só na aula que vem. Vou começar por ele na aula que vem. Mas, por exemplo, ó, limite de 2... Como é que eu provo que esse limite aqui, pela definição, é zero, né? Se eu não estiver enganada, é esse aqui mesmo, mas vamos lá. Aí eu peguei esse exemplo aqui porque eu lembro que foi um exemplo que eu fiz quando eu estudava. E o professor passou, não era um exemplo tão óbvio, mas eu nunca esqueci da prova dele. Você pode usar binômio de Newton, tá? Aqui. Porque é o seguinte, né? Como é que eu provo que esse limite aqui, pela definição, é zero? Aí o truque é o seguinte. Você escreve assim. Aí pode usar binômio. Aí isso aqui, ó, é N1. Esqueci como é que pronuncia isso.
combinação de N elementos tomado 0 a 0, eu não lembro. Eu vou colocar um termo aqui especial, esse aqui. Pronto. O fato é que dá para usar Bernoulli aqui, né? Maior ou igual que não, não dá para usar o Bernoulli porque não vai chegar no que eu quero, não. Então vamos lá, ó. E todos esses termos aqui são maiores que zero. E aí eu vou pegar, em particular, é maior do que só esse aqui. Aliás, não dá para usar a primeira desigualdade de Bernoulli, mas dá para usar a segunda. Não sei se vocês resolveram os exercícios do pequenininho, mas tem uma segunda desigualdade de Bernoulli. Mas enfim, também se não. Que é a mesma coisa disso aqui, de você pegar esses termos aqui do binômio. Mas enfim, isso aí não. E aí, ou seja, 2 elevado a n é maior que isso, né? Aí isso aqui é n fatorial, n menos 2, 2 fatorial, né? N vezes n menos 1. O n menos 2 vai cancelar, né? Com o n fatorial que aparecer aqui vai ficar só assim, tá? Ou seja, é lógico que aqui o n, por exemplo, o n, ele tem que ser maior que 2, né? Para funcionar esse cálculo. Então, para todo n maior que 2, se, não, n menos... Aqui tem um fatorial, né? Estou esquecendo de um. Desculpem aqui. Estou esquecendo de um fatorial aqui. Aí vai cancelar tudo mais. Não é agora que eu uso essa restrição, não. É aí que eu provei que 2 elevado a n é maior do que n menos 1 sobre 2. Aí agora eu vou dividir. Desculpa. Agora sim. Agora sim. Eu sabia que tinha algum. Aqui é invertido, tá? É n sobre. É porque a exponencial ela cresce mais rápido que a linear, né? Isso aqui que é zero, tá? Eu só lembrei porque tem que inverter agora aqui. Aí vai ficar assim, né? 2 elevado a n sobre n maior do que n menos 1 sobre 2. Aqui você inverte, tá? E aí, muito bem. Se eu conseguir mostrar que esse aqui é menor que epsilon, o que eu quero também vai ser menor que epsilon, né? Porque mostrar que aquilo ali é zero, limite de n sobre 2 é zero, se somente se para todo epsilon positivo existe n zero natural. N sobre 2n é menor que epsilon, né? É a mesma do anterior. Não precisa colocar o módulo, né? Porque isso aqui é menor que epsilon. E aí a mesma coisa a ideia de usar de usar o binômio de Newton é porque eu não consigo manipular bem essa expressão 2 elevado a n ou n sobre 2 elevado a n, mas eu consigo manipular uma outra, que é essa aqui, aí sim, essa maior ou igual que 2. Porque quando for 1 aqui não pode, né? Então tem que ser maior ou igual que 2. Era aqui que eu tinha que colocar restrição. E aí, muito bem. É só basicamente conseguir um n0 tal que essa fração aqui seja menor que epsilon. E você faz.
que ela conta ao contrário, né? Por exemplo, eu quero que 2 sobre n menos 1 menor que epsilon. Inverto aqui, né? Ou seja, n menos 1 sobre 2 menor que 1 sobre epsilon. Menor não, perdão, maior. Ou seja, basta que o natural seja maior do que 2 sobre epsilon mais 1. E aí eu consigo porque o n é ilimitado superiormente, né? Então, para todo epsilon existe um n0 tal que isso ocorre. 2 sobre epsilon mais 1. E agora você faz a conta contrária, como eu já fiz, né? E aí, de fato, para todo epsilon, tome n0 natural maior e aí, para todo n maior que esse n0, aqui o n0 já é maior que 1, né? Se ele é maior que 1, ele é no mínimo 2, então já vai satisfazer essa condição aqui. E aí pronto. Para todo n maior que n0, implica que esse n vai ser maior que o 2 sobre epsilon mais 1. Agora é só você fazer o cálculo aqui e inverter. N menos 1 sobre 2 maior que 1 sobre epsilon. E agora inverte. 2 sobre n menos 1 menor que epsilon. E aí agora você usa a desigualdade que você obteve, né? Que isso aqui, eu estou invertendo isso direto. O 2 sobre 2 elevado a n é menor do que isso aqui, para n maior ou igual que 2, tá? Menor que epsilon. Então, às vezes, você precisa de uma outra desigualdade, precisa transformar a expressão, eu queria provar isso aqui, né? Precisa transformar essa expressão numa outra, que essa outra é mais manipulável e você consegue encontrar o n0 e tudo mais de um jeito mais fácil, tá? Entenderam? Esqueci. Mas, sim, a gente vai fazer vários exemplos usando a prova usando a definição, né? Basicamente, tudo que a gente vai fazer vai ser usando a definição. E vocês, eu vou repetir ela milhões de vezes e vocês vão pegar, com certeza. É isso por hoje, tá? Aí na aula que vem a gente vai falar de limite de... Continuar, né, falando de limite de sequência e eu vou tentar provar a maioria das propriedades. Vocês vão ver que elas vão aparecer, né, nos exercícios, uma hora ou outra. E como é muita coisa, é muito difícil às vezes você identificar, né, o que vai com o que, né? Mas é questão de costume. Certo? Alguma pergunta? Não, né? Ok. Então, por enquanto, por hoje é só isso mesmo e quarta-feira a gente continua com limite de sequência. Até mais. Boa tarde. Até a próxima.